Pessoal, primeiro eu queria agradecer a presença de vocês aqui. De verdade é uma honra poder estar recebendo vocês. Sei da agenda corrida que todo mundo tem durante a semana e sei do esforço que foi para todo mundo chegar aqui. Eu sei que o trânsito não está mole, então de verdade eu queria, antes de mais nada, agradecer muito a presença de cada um de vocês. Eu vou começar me apresentando, tá? Então, Dr. Jorge Tavares, sou médico pela FRJ, fiz a minha especialização em neurocirurgia no Hospital Federal da Lagoa. E no momento, Diego, acho que é melhor você passar mesmo. Estou cursando a pós-graduação do Hospital Albert Einstein em cirurgia endoscópica da coluna vertebral. O que eu quero que a gente entenda como objetivo em relação a esse jantar hoje? Nós, cirurgiões, neurocirurgiões, cirurgiões de coluna e vocês, fisioterapeutas, nós não somos concorrentes. Na verdade, o nosso cuidado é complementar. Então, a primeira coisa que eu quero que a gente estabeleça nesse jantar é como juntos a gente pode chegar a um melhor resultado para o nosso paciente. Eu sei que há uma certa divergência em uma primeira análise em relação aos nossos cuidados, né? Ou é um paciente cirúrgico, ou é um paciente de tratamento conservador que vai para o fisioterapeuta, mas não tem que ser assim. Os meus pacientes, eles têm resultados muito melhores no pós-operatório quando vocês cuidam deles. E a gente ter esse diálogo é importantíssimo para a gente chegar a um melhor desfecho para o paciente. Então, o objetivo desse jantar é esse, é a proximidade e que a gente possa fazer um trabalho mais completo para os nossos pacientes. Pode passar. Diego. Vai dando enter. Não, enter. Deixa eu ver se eu vou passando. Eu vou passando. Então, o tema de hoje a gente vai falar sobre abordagem endoscópica na coluna vertebral, tá? Na patologia da hérnia de disco lombar, focando principalmente no cuidado multidisciplinar, tá? Que é a parte que vocês entram. Então, a primeira questão que a gente tem que esclarecer é quando indicar a cirurgia, né? Para isso, eu vou começar mostrando um estudo que foi um divisor de águas para nós na neurocirurgia, que é o SPORT. Esse foi um estudo multicêntrico, randomizado, prospectivo, com 500 pacientes, realizado entre 2000 e 2004, publicado em 2006. O que esse estudo mostrou de tão interessante que tornou ele um divisor de águas para a gente? Na minha opinião, essa imagem explica muito bem o artigo. O que a gente tem aqui? 5 gráficos, tá? Mostrando, basicamente, sintomas do paciente em relação a cetalgia, capacidade de trabalho, satisfação com os sintomas, satisfação com o cuidado e sensação de melhora. E aqui a gente tem a curva dos pacientes cirúrgicos e dos pacientes não cirúrgicos. É importante a gente entender que todos esses pacientes que entraram nesse estudo eram pacientes com mais de 6 meses de lombociatalgia, né? Então, já passavam daquela fase em que 90% dos pacientes têm aquela melhora espontânea. E o que a gente vê com esse estudo? Para vocês verem que eu não tenho nenhuma intenção nessa apresentação em puxar a sardinha para o lado da cirurgia. A gente vê que ao longo do tempo, no longo prazo, em mais de 2 anos, as curvas, os desfechos tendem a ser parecidos, tanto no tratamento conservador quanto no tratamento cirúrgico. E lembrando, aqui a gente está falando só de pacientes com mais de 6 semanas de sintomas, tá? Então, o que eu quero tirar desse artigo para a gente aqui? Quando a gente for indicar uma cirurgia para um paciente, essa indicação tem que ser individualizada.
Antes de qualquer indicação objetiva, que eu vou até colocar aqui, que é até uma indicação simples, a gente tem que levar em consideração que, a longo prazo, em cerca de 2 anos, a satisfação do paciente com cuidado vai ser muito parecida. Ao longo de 2 anos, a sensação do paciente de melhora vai ser muito parecida. Ao longo de 2 anos, a satisfação com os sintomas vai ser muito parecida. A capacidade de retorno ao trabalho também. E a ciatalgia um pouco menor também no grupo cirúrgico, mas também tendendo a convergir. Então, é sempre importante a gente ter uma análise individualizada. No final das contas, a questão é, o paciente aguenta tolerar esse período, né, de longo prazo, de forma que a gente sabe que o desfecho vai ser o mesmo, ele operando ou não. A longo prazo, a dor vai melhorar da mesma forma, em cerca de 80% dos pacientes. Porém, esse paciente, do jeito que ele está, vale a pena aguardar? É isso que tem que ser individualizado para cada paciente. Tem paciente que não. Pô, vai ficar 2 anos com uma dor incapacitante? Não vai. Tem paciente, é um incômodo, e aí você vai individualizar sempre cada caso. Aqui um outro estudo de 2019, e aqui colocando a indicação objetiva, que é o que a gente usa atualmente, né? Quando indicar cirurgia? Pacientes com mais de 6 semanas de sintomas, né, lombociatalgia, ou déficit focal. Basicamente, a indicação é essa. E aí a gente tem diversas abordagens cirúrgicas a serem indicadas, percutânea, endoscópica ou microcirúrgica. A segunda questão para a gente elucidar, cirurgia aberta ou cirurgia endoscópica? Esse é um debate muito grande entre os cirurgiões. O que a gente tem que ter em mente? A abordagem aberta, a abordagem convencional, é como os cirurgiões estão mais habituados. A abordagem endoscópica surgiu principalmente de 10 anos para cá. Então, é uma curva de aprendizado. E aí, algumas coisas foram estudadas para comparar a cirurgia aberta, convencional, com a cirurgia endoscópica. Então, quando a gente falar sobre as complicações, o que a gente quer avaliar? Comparar entre essas duas modalidades. Taxa de recorrência, lesão dural iatrogênica, causando fístula licórica, e lesão de raiz, levando a um déficit focal do paciente. E o que a gente tem aqui? Comparando as duas modalidades, endoscópica e microcirúrgica. Primeiro falando da taxa de recorrência. A taxa de recorrência na modalidade endoscópica é de aproximadamente 4,94%, enquanto na microcirúrgica 1,69%. Essa diferença não teve relevância estatística. O que isso quer dizer? Parece haver uma tendência maior na cirurgia endoscópica à recorrência da hérnia. Porém, não é uma taxa significativa de aumento, de forma que é uma tendência maior à recorrência, mas sem relevância estatística. Então, tem uma tendência maior de recorrência, porém uma tendência pequena. Em relação às outras complicações, lesão dural, causando fístula licórica, e lesão de raiz, não houve diferença entre as complicações na modalidade cirúrgica convencional e na modalidade endoscópica. O que a gente sabe, qual é o benefício da modalidade endoscópica? É uma cirurgia menos cruenta, menos invasiva, com uma recuperação mais rápida, menor estadia do paciente no hospital e menor perda sanguínea. Então isso tudo também ficou comprovado nas inúmeras meta-análises que a gente teve desde então. E aqui falando sobre a diminuição na estadia hospitalar, a cirurgia endoscópica tende a ter uma estadia hospitalar de fato menor,
com menor perda sanguínea e recuperação mais rápida do paciente. E em relação aos sintomas, avaliados tanto pelo VAS quanto pelo OST, ambas as modalidades cirúrgicas têm uma taxa de melhora do paciente muito significativa, também cerca de 80%. Então, tanto na modalidade endoscópica quanto na microcirúrgica, a gente consegue dar sim ao paciente uma satisfação e melhora dos sintomas bem significativa. Em relação à técnica cirúrgica, aqui colocando mais alguns artigos por onde a gente vai se embasar. Então a gente tem duas técnicas principais na abordagem endoscópica. A técnica interlaminar e a técnica transforaminal. Quando a gente vai indicar uma, quando vai indicar outra? É uma questão muito técnica, né? Na interlaminar, a gente vai entrar, como o próprio nome sugere, pelo espaço interlaminar. Entre as lâminas, é necessário realmente a retirada de uma parte da lâmina em geral, da lâmina de cima, para a gente conseguir acessar com mais facilidade o espaço do disco intervertebral. É uma abordagem que a gente vem mais medial, né? Enquanto na transforaminal, a gente vem pelo forame, numa abordagem mais lateral. Quando indicar uma, quando indicar outra? Na abordagem interlaminar, a gente vai, em geral, indicar no nível L5-S1, porque é um nível que, anatomicamente, favorece mais a abordagem interlaminar. O espaço interlaminar é maior, o espaço transforaminal é menor, e a crista ilíaca atrapalha muito uma abordagem transforaminal. Então, em geral, no nível L5-S1, a gente tende a indicar a abordagem interlaminar. Nos níveis mais craniais, a gente vai tendendo a abordar cada vez mais via transforaminal. Por quê? O forame vai ficando mais acessível, maior, não tem a crista ilíaca mais para atrapalhar. Então, agora, isso é uma indicação geral, né? Tudo tem que ser analisado caso a caso. Aonde está essa hérnia? A hérnia mais medializada, a hérnia mais foraminal, a hérnia mais extraforaminal. A hérnia tem migração ascendente, tem migração descendente. Então, cada caso tem que ser individualizado e para cada paciente ser avaliada qual a melhor técnica. Porém, de forma geral, anatomicamente, a gente tem uma tendência maior a indicar uma abordagem interlaminar no nível L5-S1, às vezes 4-5, vai depender da altura da crista ilíaca, e nos níveis mais craniais, a abordagem transforaminal. É importante entender que o cirurgião ele tem naturalmente uma familiaridade maior com a abordagem interlaminar, porque a anatomia é mais semelhante. Porém, de fato, a anatomia nos níveis mais craniais favorece mais a técnica transforaminal. Então, aqui mostrando uma técnica interlaminar, o tamanho da incisão que a gente tem que fazer no paciente, uma incisão de aproximadamente 1 centímetro para a entrada do endoscópio. E aí que a gente entra pelo espaço interlaminar para fazer a retirada da hérnia. Aqui mostrando o canal de trabalho, tá? Aqui tem uma parte da lâmina na frente. Como eu disse, em geral, uma parte da lâmina superior tem que ser retirada, às vezes na inferior também, mas tem que ser drilada e retirada para a gente conseguir melhor acesso ao disco. Aqui algumas marcações de como a gente faz a técnica transforaminal, que a gente vem numa abordagem mais lateral, tá? Aqui as marcações na fluoroscopia, tá? Aqui o raio-x em AP, aqui em perfil. Sempre, aqui é o forame, o espaço entre os pedículos. A gente vem da parte lateral, tá? Sempre importante a gente ter em mente essas duas linhas aqui, que são os limites. Esse aqui é o limite laterolateral, ou seja, na linha
interpedicular medial, e esse aqui é o limite antero-posterior, né? Bem na transição do pedículo com o corpo vertebral. Então, é por aqui que a gente entra. Lembrando que a raiz de saída, ela sai por aqui, na parte cranial do forame, logo abaixo do pedículo de cima. Então, a gente sempre foge da entrada por ali. Aqui mostrando, a gente já vê o ponto de entrada muito mais lateralizado do que na interlaminar. E aqui mostrando novamente aquela imagem do início, para a gente entender a diferença de um para o outro, né? Então aqui na interlaminar uma abordagem mais medial e na transforaminal uma abordagem mais lateral. E agora eu estou colocando aqui 3 meta-análises em relação ao tratamento pós-operatório, que na verdade vocês vão ter até muito mais propriedade para falar do que eu. Infelizmente, pelo que eu pesquisei, é uma área com muito baixo grau de evidência científica em relação ao tratamento pós-operatório da hérnia de disco lombar. Tá? A maioria das informações que eu consegui ver nas meta-análises tinham baixo grau de evidência. O que a gente consegue tirar com alto grau de evidência dessas 3 meta-análises? A fisioterapia deve ser começada 4 a 6 semanas após a cirurgia, de preferência com programas de exercício intensivo, tá? E não tem nenhuma evidência que dessa forma se aumente a taxa de recorrência. Então, basicamente, com alto grau de evidência dessas meta-análises, o que a gente tem é isso. Começar a fisioterapia 4 a 6 semanas em programas intensos, e isso aparentemente não aumenta a taxa de reoperação. E aí, como eu disse, a gente tem muita coisa com baixo grau de evidência, então muitas dúvidas ficam a respeito dessa área. Então, teria algum subgrupo que se beneficiaria mais do que outro da fisioterapia pós-operatória? Todo mundo tem que fazer fisioterapia pós-operatória? Será que tem benefício para todos os pacientes, inclusive os que não apresentam mais dor pós-operatória? Então, são todas dúvidas que ainda possuem baixo grau de evidência para a gente poder elocubrar aqui. Mas que, sem dúvida, são dúvidas importantes a serem esclarecidas com o tempo. Então, informações para a gente levar para casa. O cirurgião deve trabalhar em conjunto com o fisioterapeuta. O nosso trabalho é complementar, não é concorrente. É muito nítido na minha prática a diferença que vocês fazem, que o trabalho de vocês surte no desfecho final do paciente. Então, a minha ideia com esse jantar é que a gente trabalhe em conjunto. Eu preciso de vocês e espero também poder ajudar os pacientes de vocês. A cirurgia deve ser individualizada e analisada para cada paciente, visto que o desfecho a longo prazo é similar entre o grupo cirúrgico e não cirúrgico. Então, apesar da gente ter aquela indicação objetiva, a gente tem que levar em consideração cada caso, cada paciente, o que ele sente, se ele tem condição de suportar aquela dor, se não tem condição de suportar aquela dor nesse chamado longo prazo. A cirurgia endoscópica possui benefícios de recuperação precoce, porém com taxa de recorrência discretamente maior. Então é o que a gente conversou. A cirurgia endoscópica tem um grau de eficiência muito parecida com a microcirurgia. É uma cirurgia muito eficiente, com um grau de melhora do paciente muito alto. Tem, de fato, uma tendência maior à recorrência do que a microcirurgia.
Em relação às outras lesões iatrogênicas, lesão dural e lesão de raiz, não parece ter alteração, uma maior taxa de complicações. Em compensação, também tem uma estadia hospitalar menor e menor perda sanguínea. No final das contas, as duas vão apresentar um bom desfecho final em relação à melhora da dor. E a fisioterapia pós-operatória deve começar 4 a 6 semanas após a cirurgia com exercícios intensos. Os exercícios intensos, eles melhoram o desfecho do paciente em relação à sensação de dor e retorno precoce ao trabalho. E eu acredito que tenha terminado. Terminou. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida da parte cirúrgica, estou à disposição. Se vocês querem perguntar alguma coisa, eu vou ser sincero, da parte da fisioterapia, eu peço até que vocês me esclareçam. Se tiverem alguma coisa que vocês discordem, possam complementar. Da parte cirúrgica, se eu puder ajudar, vai ser um prazer, se vocês tiverem alguma dúvida. Sim. A gente falou sobre isso, assim, o que a gente vê muito na fisioterapia é que às vezes essas 4 a 6 semanas acabam gerando compensações ou a falta de cuidado com a própria cicatriz que o fisioterapeuta tem que entrar. Sim. A gente estava comentando aqui como da ignorância das pessoas em relação à fisioterapia. Sim, claro. Como um todo, né? E muita gente não sabe que a fisioterapia é muito importante para o processo de cicatrização, né? No processo correto de cicatrização. Então, eu tenho um osteopata aqui, eu tenho outros osteopatas, né? E sabem o quanto que uma cicatriz pode provocar umas compensações se ela não for tratada de imediato. Com certeza. Né? Então, assim, eu sou uma pessoa que defendo sempre a entrada no pós-cirúrgico mais precoce. Ainda antes dessas 4 semanas, até pra gente trabalhar a sensibilidade, pra gente trabalhar a estabilidade de musculatura, nada com movimento, que foi até a nossa proposta, né? A gente sabe que nesse período a gente não vai entrar com essa fisioterapia de movimentação intensa, mas entrando com a fisioterapia para outros recursos, né? Para outras coisas que vão facilitar a gente depois e não deixar essa cicatriz entrar em aderência, e não deixar outras compensações, alteração de sensibilidade entrarem. Então eu defendo sempre que a gente entre de forma mais precoce. Acho que faz total sentido. Sim. Sim. Eu acho que quando ele fala ali de 4 a 6 semanas, pra gente entrar com o movimento, eu até concordo, mas tem outras formas da gente entrar. Ajudar o paciente em outras questões. Até mesmo a questão de tensão. O paciente, quando sai de um pós-cirúrgico, ele tá muito tenso, ele acaba ficando cinesiofóbico, né? A maioria, a gente falou sobre isso, né? A maioria deles, mas eu acho que o fisioterapeuta precisa entrar um pouco mais, né? E é bem o que você falou, da importância da gente estar trabalhando junto. Como é que foi a cirurgia desse paciente? Foi tranquila? Não foi? Sim. E cada caso é um caso, né? Sim. Tem paciente que realmente, não vai dar para mexer porque a gente teve muita alteração ali. Sim, claro. E tem paciente que a gente vai conseguir, dá para trabalhar foi mais tranquilo. A gente consegue mexer essa cicatriz. Então, eu acho que trabalhar um pouco essa abordagem da fisioterapia sem o movimento, né? Concordo com o tempo, mas a gente entrar com outros recursos para de forma mais precoce ali, eu acho que os resultados vão ser cada vez melhores. Acho que faz sentido. Eu acho que vocês entendem muito a fisioterapia muito como exercício, às vezes, Sim. né? Não, e aí, acho que o medo do cirurgião é muito esse. Ele vai para o fisioterapeuta e aí ele pode estragar o meu serviço. Né? E quando eu comecei a trabalhar em centro cirúrgico, dentro do pós-operatório e intraoperatório, eu comecei a ver também, e a gente começar a conversar muito. Eu trabalho muito com cirurgião plástico. E aí, às vezes, você pega uma cicatriz que não está como você gostaria de trabalhar, e aí você fala, caramba, cara, eu poderia ter dado o seu melhor, poderia ter feito uma cicatriz melhor, poderia, né, ter tido cuidados, mas às vezes não dá. Sim. Né? Ele vai trabalhar com o que ele tem. Às vezes o paciente tem com uma quantidade de pele, uma abdominoplastia, no caso, em âncora, e aí fica uma cicatriz muito grande, então você tem que trabalhar aquele tecido, você tem que reabilitar aquele paciente para menor tempo de recuperação e
e aderências que ficam muito. E aí, às vezes, eu acho que os médicos ficam muito com essa questão de tipo, se eu mandar, e se acontecer alguma coisa. Então, é muito importante o que você está fazendo aqui hoje, porque faz com que a gente entenda o seu processo, que vocês entendam o nosso processo e que o nosso processo não vem tardio, ele vem imediato, sabe? Eu não vou pegar o paciente que saiu da mesa de cirurgia e botar ele para fazer exercício. Sabe? Não é assim. Não funciona dessa maneira. Isso daqui até complementar, eu concordo com o que vocês falaram, né? Também acredito que tem que ser um pós-operatório imediato, né? Pensando nessas abordagens que falou, a gente não precisa fazer somente exercício, tem uma série de outras ferramentas bem superficiais que podem ser feitas, que geram analgesia, que ajudam no processo de cicatrização, que ajudam no alívio da dor, né, que é o processo principal nessa fase inicial de reabilitação, seria reduzir a dor do paciente, prevenindo que possa gerar algumas consequências futuras, mas acrescentar que também é importante olhar para a questão de todos os fatores, não só o biológico e estrutural. A questão emocional é importante e hoje nós, como fisioterapeutas, também trabalhamos com essa parte, não o emocional em si, mas a abordagem da educação e neurociência da dor. Isso é muito importante da gente poder orientar, passar algumas informações do que ele pode, do que não pode fazer relacionado até a movimentos, que a gente está até falando que tem uns pacientes que são super, querem já fazer tudo, outros fazem até de menos. Então essa orientação que nós como fisioterapeutas podemos aconselhar, isso também faz parte do processo de reabilitação que pode ser imediato. Com certeza. Isso vai ajudar. E emocionalmente, que aí entra um pouco também na minha área, não sei se todos têm essa especialização, que eu trabalho também com a parte de hipnoterapia, que trabalha um pouco mais a questão emocional, que ajuda no processo de analgesia também, a gente consegue reduzir a dor, fazer um trabalho de auto-hipnose, e orienta ele como fazer sozinho em casa também, para reduzir a dor. E o paciente sai muito preocupado, ansioso, sem saber como lidar com a situação, e essa parte emocional é muito importante para que ele fique mais tranquilo. Isso automaticamente relaxa mais ele, diminui tensões, contraturas que vão favorecendo uma recuperação melhor. Eu concordo plenamente. Eu acho que falta muito para a gente até mesmo saber tudo que vocês podem fazer pelo paciente. A gente fica muito limitado, isso aí eu falo até bem tranquilo. A gente, infelizmente, é muito limitado em relação ao trabalho, ao tratamento conservador. E eu acho que vocês têm muito a acrescentar para mim e para a grande parte dos cirurgiões, sim, com certeza. As nossas discussões nos pós-operatórios com os pacientes, com certeza, são muito enriquecedoras para mim. A gente encara também algumas coisas, por exemplo, os pacientes não perguntar para o médico, né, algumas dúvidas que ele vem, mas eu posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, né? Algumas dúvidas que ele não consegue perguntar para o médico, e o fisioterapeuta ele é muito próximo do paciente, né? Vocês ficam uma hora com ele lá. A gente não fica uma hora, eu vejo às vezes paciente muito mais que eu vejo minha família. Meu pai e minha mãe têm paciente que eu vejo 3 vezes na semana, né? Então, às vezes, essa proximidade permite que ele tire as dúvidas dele com mais facilidade, ele entender a patologia, né? A gente tem mais esse tempo para sentar, mostrar o exame, o que aconteceu. Eu até fiz várias fotos aqui dos procedimentos, porque eu acho que é importante para ele, como é que vai ser o teu procedimento, aonde que a gente vai entrar, aonde que o médico vai fazer, o que a gente vai fazer depois disso aqui, né? O quanto tem comprometido, quebrou o osso, teve que isso é uma coisa que isso aí é uma coisa que eu vejo que os pacientes adoram, porque o que acontece? Sempre quando eu vou indicar uma cirurgia, eu faço 3 consultas com os pacientes, consulta inicial, uma no meio e uma na véspera da cirurgia, para que seja tudo bem explicado em relação a como vai ser a cirurgia, por que a gente está indicando e quais são os riscos dessa cirurgia. E uma das coisas que eu sempre faço, que a maioria das pessoas menospreza um pouco, é explicar para o paciente exatamente, olha, o seu exame é esse aqui, tem essa alteração. Vou lá, é muito simples, você vai no Google, bota as imagens, essa cirurgia vai ser feita dessa forma, a gente vai entrar por aqui, vai entrar com essa ferramenta nesse lugar para fazer tal coisa. Os pacientes adoram isso. Tem que saber o que vai acontecer com ele. Exatamente. Eu acho uma coisa importante, que assim, a gente fala que é só 4 ou 6 semanas depois,
Eu acho importante a gente entender também que o movimento é importante. Ele fez a cirurgia na coluna, mas ele pode mexer o pé, ele pode mexer o joelho. Então, assim, a parte até vascular dele melhora. Então, se melhorou na parte vascular, melhora até a drenagem do processo de cicatrização. Então, a questão do paciente. Do Edivar. O Edivar, eu peguei ele imediatamente, assim, foi pós-operatório imediatamente. Ele entregou o paciente para mim e falou assim, Ana, hoje ainda eu quero que você movimente ele, sente ele. E a gente teve aquele déficit de motor, Então, se a gente não tivesse conseguido intervir no momento certo, e esperar essas 4, 6 semanas, não, esse paciente em particular, eu sabia que assim, a chance dele era com você, porque o que acontece? Esse paciente chegou com uma compressão medular extremamente grave, ele tinha que ter sido operado de forma muito mais precoce. A gente fez a descompressão, tiveram que ser até 2 cirurgias, via anterior e depois via posterior. Fiz a ressonância pós-operatória no hospital e realmente tinha descomprimido muito bem. A coluna dele estava muito apertada, tinha uma mielopatia muito significativa. E ele tem outras patologias já crônicas, né? Sim. Mas a mielopatia ali, ele tinha um nível, acho que era o nível 4, 5, assim, extremamente apertado. A cirurgia dele já era uma cirurgia bem delicada nesse ponto. Porque quanto mais grave o paciente entra, maior é o risco da cirurgia. Né? Se a gente entra com uma... Óbvio que ninguém vai operar uma coluna que não esteja apertada. Mas se a gente entra com uma medula muito apertada, o risco de déficit pós-operatório é muito maior. E o Edivar foi um que realmente entrou com a coluna extremamente apertada. No pós-operatório imediato, quando a gente fez via anterior, ele acordou com déficit na mão esquerda. E aí a gente viu que tinha piorado um pouco o edema da parte posterior. E aí a gente refez no dia seguinte via posterior e fizemos a laminectomia com a fixação posterior. A cirurgia foi ótima, descomprimiu muito bem, mas e ele já tinha um déficit muito grande à direita. Tinha uma hemiparesia muito importante à direita, muito piramidalismo, muita rigidez no dimídio direito todo. Mal estava conseguindo andar. E aí, mas no pós-operatório, quando a gente fez a ressonância, a gente viu que tanto pela via anterior quanto pela via posterior descomprimiu de forma excelente a coluna. Então tinha chance, agora era questão de estimular. E aí a Ana começou a fazer o trabalho excelente, o Edivar está evoluindo muito bem. Eu recebi ele no meu consultório quinta-feira. Já está outra coisa e a expectativa é que ele volte a andar, que ele recupere, porque o que eu fiz foi abrir uma porta. Agora quem tem que colocar o paciente para passar por ela é o próprio paciente e nesse caso a Ana, que é a profissional mais capacitada para ajudar ele nesse momento. Mas é isso, esses são exemplos dos cuidados que eu quero que a gente tenha em conjunto. A Ana entrou em contato comigo várias vezes para me perguntar se eu tinha alguma orientação em relação à fisioterapia. Eu sei também dessa dificuldade que a gente tem, por exemplo, a cervical. A gente sabia, ela foi 2 abordagens, fica um pouco mais de pele, bem mais cuidado, canceroso. Por isso que eu achei que o senhor deveria me orientar com relação à cervical. Exatamente. Exatamente, orientação só em relação ao limite do que a gente poderia movimentar a cervical, só isso. Sim. Não, eu procuro realmente dar um melhor desfecho. Eu vou ser sincero, a minha maior propaganda realmente é o bom resultado cirúrgico. Então, assim, eu realmente, além do benefício para o paciente, eu realmente preciso e quero muito que todos os meus pacientes saiam muito bem. E isso é o que for necessário para que isso aconteça, eu vou fazer. Todos os meus pacientes têm o meu telefone, todos os meus pacientes cirúrgicos podem entrar em contato comigo 6 da manhã, 11 da noite, eu vou estar à disposição. E vocês a mesma coisa. Eu sei que vários de vocês tratam alguns pacientes, que eu não vou falar meus, né? Nossos pacientes.
E tanto eu quero ter proximidade com vocês para tirar dúvidas, porque assim, tem muita coisa que a gente acaba não sabendo, até mesmo por ignorância do cirurgião, por exemplo. Cuidado em relação à ferida pós-operatória não é uma coisa que é muito difundida entre os cirurgiões, essa parte do cuidado que vocês fazem. Então, esse tipo de discussão que a gente está tendo é muito benéfica. Eu estou transmitindo ao vivo no Instagram, tem alguns neurocirurgiões, colegas que me acompanham. Então, é muito importante porque muitas das dúvidas que eu tenho e tive, eles provavelmente têm ou tiveram em algum momento. Mas eu gostei muito da participação de todos vocês, agradeço muito. Sei do trabalho que vocês tiveram para chegar aqui. O trabalho de todos vocês é realmente excelente. Eu nunca... Todos vocês que foram convidados para esse evento foram profissionais que, sempre que eu precisei ter algum contato, me transmitiram a confiança que eu preciso que tenha com os meus pacientes, com os nossos pacientes. Então, eu agradeço muito, vocês realmente são profissionais excelentes, muito qualificados. O trabalho de vocês é fundamental no desfecho do paciente, tanto no desfecho cirúrgico quanto no não cirúrgico. E, de verdade, eu sou um apoio transitório no cuidado do paciente. Vocês, na verdade, são um apoio até mais sólido do que eu mesmo na recuperação desse paciente. Então, obrigado. Pessoal, agora vamos voltar ao churrasco aí. Eu queria fazer uma pergunta.